O Bitcoin acaba de registrar a maior queda desde o colapso da FTX. Esse evento, que ocorreu em novembro de 2021, foi um risco não sistêmico, um risco direcionado ao mercado de criptoativos e que naquela época, por conta de uma das maiores exchanges, uma das maiores corretoras que existiam lá nos Estados Unidos e existia no mundo num todo também, acabou implodindo por uma série de questões problemáticas que não vale a pena a gente relembrar aqui, mas que de fato puniram bastante a indústria como um todo. Hoje, essa queda do Bitcoin, apesar de ser a maior queda desde esse evento da FTX, não tem nada a ver com aquilo que a gente teve naquele momento, porque hoje nós estamos vendo algo que é chamado de risco sistêmico, que é basicamente quando o risco é espalhado na economia como um todo e não é exclusivo de um único setor ou de um único índice, de um único ativo, tá? Nesse caso, a gente não está falando de um risco que é inerente ao mercado de criptoativos, mas a gente está falando de um risco que está espalhado por toda a economia global. E esse tipo de risco é aquilo que faz com que diversos alocadores, investidores institucionais entrem no modo risk-off, ou seja, eles têm aversão ao risco e acabam executando vendas massivas no mercado para retirar a sua alocação em ativos que são considerados ativos de risco, como são criptoativos e ações, por exemplo. É por esse motivo que a gente está vendo essa queda no Bitcoin e também essa queda no mercado de ações como um todo. Tanto lá no Japão, que obviamente a gente já está vendo como um dos piores dias desde 1987 lá nas bolsas asiáticas, mas também nos Estados Unidos, com o mercado abrindo agora já em queda, tá? Mas a grande questão é que fica por conta do que gerou esse sentimento de risk-off, o que fez com que essas pessoas estivessem vendendo tão significativamente tanto no Bitcoin quanto nas ações. É justamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, se você chegou nesse vídeo e não sabe o que está acontecendo no mercado global, não sabe por que está tudo caindo hoje, fica até o final que a gente vai bater diversos detalhes aqui e destrinchar o que está por trás desses eventos, tá? Mas antes disso, não se esquece de se inscrever aqui no canal do Block Trends, a gente está sempre fazendo esses tipos de conteúdos. Deixa o seu like caso você ache esse tipo de conteúdo interessante e não se esquece de compartilhar também pra gente continuar trazendo esse tipo de análise, trazendo esse tipo de material analítico aqui no canal, tá? Além do mais, se você quiser avançar um pouco mais nesse tipo de análise e quiser ver essa análise mais completa, porque aqui eu vou fazer apenas uma parte da análise que está sendo disponibilizada lá no nosso grupo exclusivo de assinantes, você pode clicar no primeiro link da descrição e conhecer todas as nossas funcionalidades, materiais e conteúdos que nós temos no Block Trends Pro, a nossa plataforma educacional completa que vai fazer você aí compreender tudo que está acontecendo no mercado, tá? Mas, sem mais delongas, hoje eu queria falar justamente sobre duas questões principais que estão norteando essa queda do Bitcoin e de ativos no geral, tá? Nesse momento a gente está vendo duas questões que trazem esse sentimento de aversão ao risco. A primeira delas é justamente relacionado à recessão lá nos Estados Unidos. Nós estamos entrando num cenário onde a recessão fica cada vez mais provável e esse tipo de compreensão do mercado acaba afastando a alocação em ativos de risco. E a segunda questão é justamente algo que deriva lá do mercado japonês, ou seja, lá do Banco Central do Japão, após ele subir as taxas de juros. E esses dois pontos nós vamos detalhar agora, tá? A primeira coisa que eu queria falar era justamente sobre a política monetária lá dos Estados Unidos atualmente e o que diz respeito à sua taxa de juros e a expectativa de recessão que nós temos atualmente, tá? Quando a gente está falando de taxa de juros, ela é, de fato, uma ferramenta de política monetária do Banco Central dos Estados Unidos e utiliza isso para reduzir o nível de atividade econômica ou para aumentar o nível de atividade econômica. O problema é que, geralmente, quando nós temos processos de subidas de taxa de juros para reduzir a atividade econômica, que, por sinal, é uma busca do próprio Banco Central para reduzir os níveis de inflação de preços no país, ela acaba penalizando bastante o mercado de trabalho, tá? Então, quando a gente tenta reduzir a atividade econômica, essa redução da atividade econômica, em última instância, vai causar um aumento do desemprego. E o aumento do desemprego é justamente aquilo que gera períodos de desaceleração econômica, tá? E esses períodos de desaceleração econômica são comumente conhecidos como recessão.
recessões. Essas recessões, elas ocorrem, é natural delas ocorrerem justamente pela estrutura de sistema fiduciário que nós temos hoje. Esse processo do Banco Central controlar o preço do dinheiro faz com que essas recessões sejam cada vez mais recorrentes, e o que a gente está vendo hoje é justamente que a economia norte-americana atingiu 4,3% de taxa de desemprego, e esse é um dos primeiros indícios de que a gente de fato está entrando num período de recessão, tá? Essa alta no nível de desemprego, enquanto as taxas de juros permanecem altas, penaliza bastante o nível de atividade econômica, porque indica que mais pessoas estão ficando sem trabalho e mesmo assim os negócios não têm capacidade de adquirir capital, ou seja, não conseguem fazer novos empréstimos, não tem mais dificuldade de acessar capital e mais dificuldade em investir em maquinarias, em novos locais, etc. Isso faz com que a economia entre de fato dentro de um loop de desaceleração, e é isso que a gente já está vendo exatamente nesse momento, tá? Em laranja eu tenho a taxa de juros que permanece ali acima de 5%, enquanto a taxa de desemprego está dando uma subida significativa, já atingindo 4,3%. Agora note que todos esses períodos onde nós tivemos uma alta do desemprego foi precedido, na verdade, né, de uma recessão lá nos Estados Unidos, ou seja, as subida no nível de desemprego lá nos Estados Unidos gerou as recessões que nós conhecemos. Inclusive, existe um indicador chamado SAMHUL, que ele rastreia justamente a variação da média de 3 meses da taxa de desemprego em relação ao seu último ponto dos 12 meses anteriores. Ou seja, ela calcula a taxa de desemprego atual em relação aos 12 meses anteriores, para saber quando é que nós temos uma mudança muito drástica, né, na taxa de desemprego. E geralmente, quando ela aumenta mais de 0,5%, é um sinal de recessão nos Estados Unidos. E esse indicador, desde a década de 70, tem acertado todas as recessões lá nos Estados Unidos. E note que agora, quando foi no final de julho, com os dados de desemprego chegando agora relacionados a julho, a gente bateu 0,53%, indicando que nós ou já estamos dentro de uma recessão que ainda não foi declarada pelos órgãos oficiais, ou podemos estar entrando muito em breve. E qual é a resposta mais comum do mercado e qual é a resposta mais comum também do Banco Central nesses períodos? É justamente essa dinâmica que a gente está vendo nesse gráfico aqui. Ou seja, vou tirar a taxa de desemprego aqui para a gente ficar focado só na resposta do Banco Central e do mercado. A gente consegue observar que o Banco Central ele passa por um processo de redução da sua taxa de juros. Então, geralmente, quando nós chegamos nesses períodos de recessão, são os períodos onde o Federal Reserve, ou seja, o Banco Central lá dos Estados Unidos, entra num processo mais acomodativo de queda nas taxas de juros, justamente para reativar a sua economia, fazer com que ela volte a ter um nível de atividade econômica bom e que o desemprego reduza também, mas isso é justamente nos períodos de recessão, tá? Então a expectativa que nós temos agora e a expectativa que o próprio mercado possui agora é que o Fed entre num processo de cortes de taxa de juros, inclusive cortes emergenciais, ou seja, ele vai começar a cortar a taxa de juros muito rapidamente, enquanto ele já deveria ter feito isso no passado, mas geralmente bancos centrais eles são atrasados, eles possuem um nível de atraso muito grande. Isso vai fazer com que quando o Banco Central lá dos Estados Unidos comece a cortar juros aqui, a gente já esteja dentro de um cenário de recessão. E qual é a reação normal do mercado? É justamente isso que a gente tem visto dentro, pelo menos nesse século, tá? Tanto em 2000, quanto em 2007 a 2008, quanto em 2020. O mercado sofre consideravelmente durante esses processos, acaba caindo fortemente durante esses períodos, justamente porque o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, cortando taxas de juros rapidamente, indica que o mercado já está num nível de desaceleração muito grande, e geralmente é nesses momentos onde grandes investidores institucionais acumulam mais dinheiro, tá? Eles preferem ficar em cash, ou seja, estão vendendo ativos para reduzir o seu risco. Esse é o primeiro ponto crucial da nossa análise aqui, e de entender por que grandes investidores estão
reduzindo o seu risco no mercado. E o segundo ponto, ele já agora sai do escopo lá dos Estados Unidos, apesar de que é também derivado disso tudo, tá tudo conectado no mundo, tá? Mas é mais relacionado ao que a gente tem visto no Japão, tá? Basicamente, a bolsa do Japão tá caindo nesse momento no seu pior dia, sua pior performance desde 1987, e isso surge justamente após o Banco Central lá do Japão subir taxas de juros. Então, durante muitos e muitos anos, tá? Então, se a gente colocar aqui, ó, a gente consegue ver que mais ou menos desde 99 nós tínhamos taxas de juros em zero lá no Japão, tá? Então, aqui a gente está vendo taxas de juros do Japão e desde 99 a gente tem uma política de taxas de juros zeradas. Inclusive, a gente passou por algum período de subida de taxas de juros entre 2007 e 2008, mas logo depois voltou a ser zerada e, inclusive, entre 2016, agora até abril de 2024, nós tínhamos taxas de juros negativas lá no Banco Central japonês. Isso traz uma dinâmica muito interessante para quem está investindo internacionalmente, que é as taxas de juros, elas no final das contas, elas ditam o custo de aquisição de capital dentro de uma economia. Isso significa que taxas de juros básicas, elas vão estar fazendo o reflexo daquilo que são as taxas de juros de empréstimos dentro daquele país. Então, taxas de juros em zero ou levemente negativas, como tinha lá no Japão, indica que quem quisesse fazer empréstimo em iene lá no Japão tinha basicamente custo zero, ou seja, não pagava nada por esse empréstimo. Então, era possível que vários investidores utilizassem esse tipo de dinâmica para pegar emprestado iene lá na economia japonesa e utilizasse esse dinheiro que foi pego emprestado para alocar em ativos no Ocidente. Ou seja, o carry trade, como muitos estão chamando, é basicamente a atividade onde você vai num país, nesse caso no Japão, pega dinheiro emprestado a uma taxa de juros muito baixa, ou nesse caso zero, praticamente de graça, e utiliza esse capital para comprar ativos lá na Bolsa dos Estados Unidos, por exemplo. Isso daí faz com que você tenha a capacidade de se alavancar com custo zero. Mas para isso é necessário que uma série de fatores precise estar funcionando em conjunto. Nesse caso aqui, tanto a taxa de juros precisa estar baixa, quanto a moeda do país precisa estar estável, porque senão você vai ter o seu nível de colateral variando ao longo do tempo. E geralmente as duas questões principais quando a gente está falando de um empréstimo é justamente taxa de juros e o colateral daquele empréstimo. Entretanto, quando foi agora, mais recentemente, em abril, tá? Quando foi agora em abril, o Banco Central lá do Japão, ele elevou as taxas de juros. Isso fez com que, basicamente, as taxas de juros saíssem de menos 0,1, que estavam sendo empregadas aí até março de 2024, para 0,25. Então, a gente acabou de ter um aumento no custo de capital muito alto. Isso significa que quem esteve pegando um empréstimo em iene lá no Japão teve a sua taxa de juros, o seu custo de manutenção desse empréstimo elevado bastante. Isso faz com que muitos daqueles que possuíam esse tipo de carry trade, possuíam esse tipo de negociação utilizando a alavancagem gratuita lá do Japão, passassem a não ser mais gratuitas, ou seja, passaram a incorrer um custo de capital muito alto, inclusive alguns insustentáveis. Por conta disso, por conta de ter esse empréstimo já com um alto custo e sem capacidade de sustentar esse empréstimo, muitos dos investidores e instituições e empresas que estavam executando esse tipo de negociação começaram a vender os ativos que eles tinham comprado com o dinheiro que foi pego emprestado lá no Japão, venderam esses ativos e recompraram iene para pagar as suas dívidas, ou seja, pagar o seu empréstimo. Isso acabou tendo dois efeitos muito significativos. Primeiro, a gente está falando de um processo de venda massiva no mercado de ativos na bolsa, no mercado aberto, ou seja, boa parte daquilo foi de venda realizada na bolsa de valores, e não só a bolsa de valores, tá? Lembrando, a gente pode estar falando que esse capital que foi pego emprestado lá no iene, lá no Japão, pode ter ido também para o Bitcoin, também pode ter ido para criptoativos. Então, o que a gente tem visto é que em qualquer um dos locais, em qualquer um dos mercados que tinha esse tipo de carry trade funcionando, estamos vendo um sell-off, ou seja, uma venda massiva, justamente por conta que esses investidores estão reduzindo a sua alavancagem, uma vez que o custo dessa alavancagem subiu consideravelmente, e agora eles estão pagando de volta esse seu empréstimo, tá?
Isso tem gerado tanto a venda massiva que a gente tem visto tanto no mercado de criptoativos quanto na bolsa, mas também tem gerado uma pressão sobre o iene japonês, tá? E aqui nesse gráfico eu tenho justamente o par do iene japonês contra o dólar, e a gente tem visto aqui mais ou menos desde 11 de julho, mais ou menos, uma subida considerável de 14%, ou seja, nos últimos 25 dias o iene se valorizou mais de 14%. Isso daqui é justamente um reflexo das pessoas saindo de ativos nos Estados Unidos e recomprando iene para pagar as suas dívidas. Só que isso tem um outro problema, tá? Por quê? Porque quando essas pessoas passam a fazer esse tipo de venda de ativos para recomprar iene, a pressão compradora no iene aumenta o preço do iene frente ao dólar. Isso significa que todas as pessoas que tinham colateral em dólar nos seus empréstimos, ou seja, eles utilizavam para comprar ativos nos Estados Unidos que são denominados em dólar, o seu colateral reduz. Por quê? Porque justamente o dólar está caindo frente ao iene. Isso daqui acaba gerando um processo de reflexividade, ou seja, quanto mais eles vendem, mais aumenta o iene frente ao dólar, menor fica o colateral deles e mais precisam vender para repagar esses empréstimos, tá? Então aqui a gente acaba vendo um ciclo vicioso que está gerando essa venda massiva em ativos asiáticos e ativos dos Estados Unidos, justamente enquanto esse carry trade é desmantelado e a perspectiva de uma recessão chegando nos Estados Unidos vem aumentando também, tá? E basicamente essas duas dinâmicas, existem outras, tá? Mas essas duas são as principais dinâmicas que estão impulsionando, estão gerando essa vontade, esse interesse vendedor em ativos de risco, seja ações ou criptomoedas, tá? Mas quando a gente observa especificamente no Bitcoin, a gente tem visto uma dinâmica bem curiosa, justamente pelo fato de que a maior parte da realização de prejuízos, aqui nesse gráfico a gente tá vendo a realização de prejuízos através dos vários cohortes de tempo aqui, tá? Então a gente tem basicamente moedas de 24 horas, de um mês a uma semana, de um ano a 2 anos, etc. A gente tem visto uma realização de prejuízo em torno de 850 milhões de dólares, tá? Só que quando a gente quebra essa realização de prejuízo, basicamente o que a gente tem visto é que apenas mais ou menos 600 dólares, menos de 600 dólares, na verdade, são de investidores de longo prazo. Na verdade, 600 e poucos dólares são de investidores de longo prazo, tá? Todo o resto, tá? E aqui eu tô falando de 850 milhões, apenas 600 mil são de investidores de longo prazo. Todo o resto são realização de prejuízo por parte de investidores de curto prazo, tá? E principalmente moedas entre um dia a uma semana e de uma semana a um mês. Essas são as principais classificações ou cohortes de idade de moeda que a gente tem visto. Isso significa que a boa parte do sell-off, da venda de Bitcoin que a gente está vendo atualmente, são de investidores novatos que chegaram agora ou nos últimos 2 a 3 meses, tá? Isso demonstra que boa parte desses investidores não estava preparado para esse nível de volatilidade e não que os investidores de longo prazo estão vendendo. Enquanto isso, esses investidores permanecem imóveis e permanecem absorvendo mais moedas no mercado enquanto o mercado cai. Isso é o indicador positivo de que o Bitcoin tem a tendência a se valorizar no longo prazo, e justamente esse tipo de dinâmica, esse tipo de períodos de alta volatilidade e de alto risco no mercado global acabam trazendo também oportunidades bem importantes aqui de serem compreendidas, tá? É justamente esse tipo de compreensão que a gente está trazendo lá no Block Trends Pro, e é por isso que essa análise aqui é apenas uma parte daquilo que a gente está mandando hoje ao longo do dia lá no nosso grupo exclusivo. E se você tiver interesse, fica aqui o link, no primeiro link da descrição tem todas as informações em relação a isso. Mas uma última coisa que eu queria falar é justamente que esses momentos não são tão raros assim, tá? Isso já aconteceu várias outras vezes em 2020, nós já vimos isso em 2021. São períodos de sell-off, períodos de queda, e acaba fazendo com que muitos investidores novatos se afugentem, fiquem com medo do mercado. Entretanto, o Bitcoin, ele tem alta volatilidade, e por mais que as pessoas acreditem que alta volatilidade significa ser só alta volatilidade para cima, ele também tem alta volatilidade para baixo. E quem consegue ultrapassar as altas volatilidades para baixo é quem vai
conseguir ser recompensado nas altas volatilidades para cima. A tendência de longo prazo do Bitcoin é justamente se proteger contra a degradação monetária, inclusive degradação monetária essa que vai ser executada muito em breve, justamente pelo fato de que o Banco Central dos Estados Unidos vai precisar cortar juros e vai precisar injetar liquidez na economia para reacender a atividade econômica que nesse momento está em alta deterioração. O output, ou seja, a finalização disso tudo é justamente numa derrocada, numa redução do poder de compra da população por meio de nova oferta monetária. E é aí que entra o Bitcoin. O Bitcoin ele vai capturar a liquidez, ele vai absorver essa liquidez do mercado e ele vai subir de preço de novo no futuro. Se você não tem capacidade para suportar as quedas de curto prazo, dificilmente conseguirá colher os frutos de longo prazo. Por conta disso, aproveite esses períodos para entender mais sobre o Bitcoin, para se alocar, continuar mantendo o seu plano de alocação de longo prazo e reduzir a sua preferência temporal. Bitcoin é um projeto para toda uma vida e isso vai ser refletido não nos próximos dias, talvez não nas próximas semanas, mas com certeza nos próximos anos. Muito obrigado para vocês que estiveram me acompanhando até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando os nossos materiais e a gente se vê no próximo conteúdo aqui do Block Trends. Tchau!